Aleluias. Irmãos, nesta noite eu venho trazer uma mensagem da parte de Deus que é algo muito importante para nossas vidas. Amém? Existe algo muito sério e perigoso acontecendo dentro das igrejas nos dias de hoje. Algo muito sério. Quando eu falo igrejas, eu não estou se referindo a essa igreja, eu estou dizendo igreja de um modo geral. Tem algo muito sério e perigoso acontecendo na igreja, e eu quero dizer para você hoje, e não é falta de culto. Você vai entender já. Não é falta de palavra, e também não é falta de movimento. Às vezes você, ouvindo isso, você deve estar se perguntando, mas o que será que o pastor está pregando que é algo de muito sério que tem acontecido no Evangelho, que tem acontecido no meio da igreja? O que eu vou dizer para você hoje, às vezes você nunca tinha ouvido antes. Sabe o que tem acontecido no meio das igrejas? Falta de vida. Não estou dizendo vidas de pessoas, eu estou dizendo vida com Jesus, porque a palavra está dizendo para nós que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu posso estar numa igreja, eu posso ser frequentador de uma igreja, eu posso carregar nome de cristão e não ter vida com Jesus. Então isso que eu estou pregando aqui hoje é algo muito sério, que nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos a se assemelhar a essas pessoas. Sabe o que a palavra vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 4? Diz assim a palavra de Deus: eu tenho contra ti que abandonaste primeiro o quê? Diga assim: primeiro amor. Primeiro amor. E aí sabe o que a palavra vai dizer? Lembra de onde caíste. Então o que Jesus ele está dizendo para nós hoje? Que nós precisamos ter vida, e nós só vamos ter a verdadeira vida se verdadeiramente eu se render, se prostrar e ter o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas o que eu quero dizer para você é que isso não pode ser só de palavras. Não pode ser porque eu carrego uma Bíblia na mão, ou porque eu não corto meu cabelo, ou porque eu uso um terno, ou uso um vestido até o pé, ou uma saia até o pé. Isso não é evangelho. Isso não demonstra que eu sou servo de Deus. O que demonstra que eu sou servo de Deus é quando eu escolho, é quando eu decido que Jesus venha governar na minha vida. Jesus ele tem que governar as nossas vidas. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que ter Jesus no controle de todas as coisas da nossa vida. Nós não podemos resolver coisas, tomar atitude sem a direção e sem consultar a Deus. A palavra vai dizer: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A gente morre, a gente deixa as coisas que eram do mundo para trás. Já não tenho mais desejo nem prazer de olhar aquilo que eu vivi, mas o meu desejo é Jesus. Eu respiro Jesus, eu alimento Jesus, eu caminho com Jesus, eu trabalho com Jesus, eu deito, eu acordo com Jesus. É Jesus a todo tempo na minha vida. Então o que tem faltado é vida. E nós só vamos alcançar vida quando Jesus realmente fazer parte da nossa vida. Quando realmente
Glória a Deus. Marcos 11, versículo de número 12. Diga glória a Deus. Olha só o que vai dizer a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem que teve fome aqui? Jesus. Olha só que palavra maravilhosa para nossas vidas e poderosa. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: nunca jamais coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Olha aqui o pastor, aqui no Jesus. Quem que representa essa figueira? Eu e você. Você e eu. Essa figueira representa a igreja do Senhor. Por que Jesus ele foi direto nessa figueira quando ele teve fome? Porque essa figueira ela tinha todas as qualidades de uma árvore que oferecia frutos. As folhas eram bonitas, viçosas. Momentaneamente olhando para Jesus, aqui tem frutos, mesmo que não era tempo de quê? De frutos. E é aqui que entra você e eu, e é aqui que entra a igreja do Senhor. Muitas das vezes a nossa vida espiritual tem sido só de aparência. É forte o que eu estou dizendo aqui. Infelizmente, às vezes são só gente de servo de Deus. Às vezes as atitudes são até de servo de Deus. Só que o mais perigoso de tudo isso é se Jesus escolher nós para procurar um fruto. Será que nós temos fruto para oferecer a Deus? Será que nós temos algum fruto aqui nessa terra? Às vezes na tua mente você deve estar falando assim: mas pastor, olha, o que o senhor acabou de ler, o que eu acompanhei aqui na leitura, é que não era tempo de dar fruto essa árvore. Eu concordo com você. Quem que te criou? Quem que te criou? Quem que criou a figueira? Quem que te criou? Quem que criou a figueira? E quem que é Jesus? Diga: Jesus é Deus. Se Jesus criou a figueira, amém? Mesmo que não era tempo de fruto, diga glória a Deus. O que essa figueira tinha que fazer para o seu Criador? Ela teria que reconhecer o teu Criador e oferecer o fruto para ele, porque ele estava. Aquela figueira não reconheceu Jesus como o Criador dela, como o Senhor dela, como Deus dela. Muitas das vezes na igreja não tem sido diferente. Nós levantamos a mão para adorar a Deus. Nós oramos, estamos
mereceu, não tinha nada. Será que o que eu vou dizer para você, se não aconteceu, vai acontecer? Será que Jesus não tem procurado em nós frutos? Sabe o que Jesus vai dizer para essa figueira? Então Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Será que é por isso que nós não estamos vencendo? Será que é por isso que as coisas não estão acontecendo na nossa vida? Será que é por isso que nós não estamos alcançando o milagre de Deus? Será que é por isso que não estamos conseguindo encontrar a solução para aquilo que nós estamos vivendo? Será que Jesus já não procurou fruto em nós e nós não encontramos? E hoje as mãos de Deus estão pesando sobre as nossas vidas. Eu disse aqui em Apocalipse, diz assim: o que eu tenho contra ti? Olha o que a palavra diz. O que eu tenho contra ti, Jesus dizendo, é que abandonasse o primeiro amor. Por que no início tudo é diferente? Por que no início tinha alegria de vir para a igreja? Por que no início tudo era Deus? Eu não posso fazer isso porque Jesus está dentro. Olha, eu não posso falar isso porque Jesus está presente. Olha, eu não posso entristecer o Espírito Santo. Olha, eu não posso agir, eu não posso assistir certas programações porque eu sou servo de Deus, não agrada a Deus. Então, irmãos, é tudo diferente. É ou não é? Por que então que as coisas mudou? Vamos mudar a pergunta. Jesus mudou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente o quê? Deus. Diga glória a Deus. Ele é o mesmo. Jesus não tem variação nenhuma. Jesus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje vai ser eternamente. Então quem muda somos nós. Ah, pastor, mas eu venho para a igreja, eu estou orando para ser batizado pelo Espírito Santo. Eu não sou. Eu estou há anos orando por uma cura e nada acontece. Mas Deus, Ele não mudou. É o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que batiza com o Espírito Santo. É o mesmo Deus que revela a palavra. Então por que tudo está acontecendo desse jeito? Vida com Jesus. Deixamos de ter vida com Cristo. Deixamos de ter intimidade com Deus. Deixamos de ter vida de oração, de comunhão. Tudo virou o quê? Normalidade. Virou tudo normal. Sabe o que é mais perigoso de tudo isso? Eu vou dizer para você o que é mais perigoso de tudo isso hoje. É achar que está tudo bem. O mais perigoso de tudo isso é que está tudo bem. É dessa forma mesmo, os tempos mudaram. É assim que hoje se prega. Os tempos mudaram. As coisas são diferentes hoje. Sabe, mudou as vestes, mudou as atitudes. Hoje eu tenho que ser discipulado para alcançar pessoas. Hoje eu tenho que fazer, eu tenho que estar envolvido com todo mundo. Eu tenho que falar o que eles falam. Quem falou? Eu tenho que falar o que Jesus falou. A Bíblia vai dizer que nós somos uma carta viva, escrita não com tinta, mas com o sangue de Jesus, lida e conhecida
Estamos vivendo um evangelho humanizado. Doutrinas e regras humanas, aonde os ensinamentos humanos falam mais alto no nosso coração do que a própria palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo assim: olha, eu deixei tudo. Ele estava dizendo: hoje não importa a maneira que eu vivi ou que eu vivo, o que importa é que Jesus ele vive em mim. Eu faço aquilo que Jesus manda, eu ando nos caminhos de Jesus, eu ando sob os ensinamentos de Jesus. Não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim, eu vivo por Cristo. Por que você está vivendo? Por que você vive? Ou você vive pelas suas vontades, ou você se acha superior, melhor que os outros. Teve um dia, houve um questionamento dos discípulos. Olha que interessante. Chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, quem vai ser maior no reino dos céus? Jesus falou assim: olha, quem quer ser maior que seja o menor. Depois Jesus pega uma criança, traz no meio dele e diz assim: quem quer alcançar o céu tem que ser igual a uma. Por que será que Jesus ele disse isso? Por que Jesus assemelha a pessoa que vai entrar no céu como uma criança? Você já viu alguma criança guardar de alguém? Já viu? Quem é pai e quem é mãe aqui? Você já brigou com o teu filho? E depois você brigou, seu filho ficou lá de cara virada para você? Você chega lá e já vem te abraçar, né? Você viu uma criança cheia de pecado? Alguém viu? Você viu uma criança desejando mal para o próximo? Você viu? Você viu uma criança às vezes negando alguma coisa para alguém? Quem já viu? Uma criança é pura, ela não tem maldade. Só que nós vamos crescendo espiritualmente, a gente vai deixando as coisas do mundo, olha só, sufocar Jesus dentro de nós. Onde era só para Jesus habitar, Jesus começa a ser sufocado no nosso coração pelas coisas do lado de fora que o mundo oferece. Vamos nos tornando pessoas soberbas, orgulhosas, vaidosas, cheio de rancor, cheio de raiva no coração. Aquele que perdoava já não perdoa mais. Aquele que tinha prazer em falar de Jesus, hoje só fala coisas que aprendeu na roda de escarnecedores do mundo. A mente só tem coisa errada, só tem aquilo que não agrada a Deus. Você quer conhecer uma pessoa de Deus? É só você ir para a palavra, que a boca fala, no coração está o quê? Se você se alimenta de Deus, o teu prazer, a tua alegria é falar de quem? Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não tem mais nada de mim. O que tem em mim é de Deus, é Jesus. Hoje eu vivo por Ele, eu falo dele, eu prego sobre Ele. Por onde eu ando, eu falo de Jesus. Ele só estava dizendo isso e Cristo vivia nele, porque Ele tinha morrido por mim. Ele estava dizendo sobre uma verdadeira conversão, sobre uma verdadeira entrega a Deus, a Cristo. Ele estava dizendo sobre uma mudança de vida, de uma transformação verdadeira em Cristo. Ele estava dizendo assim: aquele homem não é mais o mesmo. Aquele homem morreu. Hoje eu vivo para servir. Hoje eu vivo para adorar. Hoje eu vivo para Cristo. Para quem será que nós estamos vivendo? Para quem será que nós estamos vivendo? Aquela figueira, criação de Deus,
Eu, criação de Deus, você, criação de Deus. Se estamos aqui por Cristo, aquela figueira, Jesus com fome, Jesus procurou algo dela, porque ela não tinha nada para oferecer. Ela só tinha aparência, as folhas eram bonitas, vistosa. Aos olhos humanos tinha tudo para ser de Deus, mas era vazia, não tinha nada para oferecer. E nós, você, eu, a igreja do Senhor, nós não podemos se conformar com uma vida vazia. Você não pode se conformar com uma vida sem milagres. Você não pode se conformar com uma vida cheia, sem dons espirituais. Você não pode se conformar. Você tem que desejar ardentemente, como uma criança deseja o leite materno, desejar ser cheia de Deus, desejar ser cheia de vida, ser cheia do Espírito Santo. A palavra diz: olha, eu tenho contra ti porque vocês deixaram a mim, deixaram a oração, deixaram a comunhão, deixaram a vida comigo. E aí ele vai dizer: ei, lembra, igreja, lembra aonde vocês caíram, volta às primeiras obras, voltem ao primeiro amor, recordem, lembre aonde vocês estão errando, aonde vocês estão falhando. Eu quero dizer hoje para você: lembre o mais urgente possível, volte às primeiras práticas, volte ao primeiro amor. Quantas pessoas, irmãos, que tinham prazer em oração? A gente pode olhar para a igreja hoje. Quantas pessoas que queriam comprar casa? É assim, não é? Irmãos, todo culto. Quantas pessoas queriam ter uma porta de emprego aberta, de trabalho dos sonhos? Todo culto. Quantas pessoas queriam uma bênção financeira? Todo culto estava lá. Primeiro amor. Mas também agregado a algo que queria conseguir. Conseguiu, deixou o primeiro amor, afastou. Hoje sequer ora mais. Está buscando bens terrenos, está buscando coisas da terra. Está buscando aquilo que agrada a carne, aquilo que agrada o seu eu. Está buscando aquilo que alimenta os seus desejos carnais. E deixando o principal de lado, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje, está todo mundo aí comemorando algo do mundo, é verdade? Sim. Pensa comigo hoje. Jesus nos deu vida. Jesus derramou o sangue dele na cruz para nos salvar. Hoje a gente troca Jesus, sabe por quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Hoje ele troca Jesus por chocolate. A gente troca Jesus por Papai Noel. A gente troca Jesus por um programa de televisão. A gente troca tempo com Jesus uma tela de celular. A gente troca Jesus para falar da vida alheia. A gente troca Jesus por vícios. Sabe como que a gente lembra de Jesus? Alguém sabe? Hã? Na dor. Na dor a gente lembra de Jesus. Na dificuldade a gente lembra de Jesus. E não era preciso você passar por isso. Eu estou trazendo essa palavra para você hoje. Mesmo dentro da igreja, volte para Cristo.
fazer tudo o que você fazia para Cristo. Volte a se render diante de Cristo. Volte a ter vida de oração com Cristo. Enquanto ainda é tempo para você. Enquanto ainda é tempo. Porque Jesus, Ele está voltando. Às vezes, a gente está tão apegado às coisas aqui dessa terra, que não estamos percebendo isso. Mas a palavra de Deus, ela tem se cumprido dia após dia. Volte a ter vida. Eu falo vida com Jesus. Não se acomode em ter uma vida, não aceite de forma alguma ter uma vida vazia. Não é só ter nome de crente, eu sou ser, não é isso. Isso não é evangelho. Eu estou falando de rendição. Eu estou falando de se prostrar. Eu estou falando em fazer a vontade de Cristo, não a nossa. Eu estou falando em se humilhar na presença dele, em reconhecer Ele como Deus, Criador dos céus e da terra, em dizer assim nas nossos corações, Pai, de coração, Senhor, senti eu na oração, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor guie os meus passos, eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso que o Senhor cuide dos meus pensamentos, que o Senhor cuide do meu coração, eu preciso que o Senhor seja o meu Deus, e fala, eu não deixo fazer nada de mim, mas que tudo só venha do Senhor na minha vida. Eu quero andar pelos teus caminhos, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver a tua palavra. Irmãos, muitas pessoas que você conhecia, que você caminhou, que você andou, hoje já não está entre nós mais. Poderia ser eu, poderia ser você. Por isso que nós temos que estar preparados. Por isso que nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo. Porque amanhã pode ser eu e você. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. E assim como Jesus, Ele diz: loucos, e se te pedir a tua alma, para quem você tem preparado e para quem serve? E se chegar a nossa hora, será que realmente eu tive vida com Cristo? Será que realmente você teve vida com Jesus? Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu morri para o mundo. Eu não tenho mais nada para o mundo. Eu estou aqui, mas eu não vivo mais para mim. Jesus vive. Será que é isso que está no nosso coração também? Será que quando Jesus manda você renunciar, você renuncia? Será que quando Jesus fala que é dessa forma que você tem feito da forma de Jesus? Ou você muda os caminhos, você cria atalhos? Ou você procura fazer a tua vontade ou não a vontade de Deus? Eis aí a pergunta. Eis aí a pergunta. Você tem confiado a tua vida totalmente nas mãos de Jesus? Ou algo ainda te traz medo, te traz receio? Pastor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então você não confia em Jesus totalmente. Então você não acredita em Jesus totalmente. Aquele que confia, que acredita em Jesus, pode matar a tua carne, mas a tua alma, o teu espírito, ninguém pode tocar porque é dele. Está nas mãos de Deus. Amém? Coloque essa palavra no teu coração. Viva essa palavra. Ame essa palavra. E não abra mão disso. Viva por Cristo. Entregue a tua vida por Cristo. Pastor, eu venho da igreja, não veio quase ninguém, só para eu. É você quem? Eu não prego por quantidade, eu prego para Deus. Aquilo que Deus quer. Faça a glória a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi o irmão Alexandre falando algo hoje aqui. Oferte de si
coisas assim, irmãos, que Deus mostra para mim. Algumas pessoas que oraram tanto para ter uma vida estável, sabe? E alcançou isso diante de Deus. Dizimista, ofertante, fidelidade com Deus. Tudo recebeu através da fidelidade dele com Deus. E hoje, irmãos, acha que dízimo não é coisa que foi abolido, que não existe mais, que era só na lei. Você lembra de Caim e Abel? Quem lembra? O que eles ofereceram na primícia lá na criação? O dízimo foi instituído antes da lei. Não estava na lei. Ah, mas hoje, pastor, olha, não é coisa do Novo Testamento, não existe. Fala. Jesus, ele falou no dízimo. Para você ver, irmãos, que é só vem a nós, recebeu de Deus. É verdade, não? Depois que é alcançado por Deus, acha que aquilo já não é mais bíblico. Ou seja, saiu do primeiro, está vivendo pelo aquilo que ele acha que é certo, aquilo que ele acha correto, saiu dos caminhos do Senhor. Só que eu digo um negócio dentro da palavra: o mesmo Deus que abre a porta é o mesmo Deus que faz o quê? O mesmo Deus que abre a porta é o mesmo Deus que o quê? A Bíblia vai dizer: o reino da coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Cair na mão do inimigo, Deus tira de lá. Cair na mão de Deus, quem vai tirar? Ninguém pode tirar. Amém? Aplauda bem forte.